Cuida da sua parte espiritual. Procura Deus como você nunca procurou na sua vida. Como se fosse você procurando bebida para ficar louco, você correndo atrás de um emprego, o que for. Procura Deus como você nunca procurou na sua vida, porque quem procura acha. Nós já passamos aqui no início desse nosso bate-papo a caminhada que eu fiz. E se mudou a vida num bosta que nem eu, muda de qualquer um desse lado aí. Eu fui até, numa época da nossa vida, eu fui num guia espiritual e ele me ensinou a ler a Bíblia. E eu fiz. E você está vendo o resultado. Então, o que eu gosto de deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. De qualquer um. Certo? De qualquer um. Mas como eu digo aqui, e assim, para que você mencionou de uma maneira linda, eu deixo muito claro, a minha intenção, eu não quero converter ninguém. Eu estou dizendo assim, eu estou falando o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo. Eu sou um milagre ambulante. Ninguém precisa me contar uma história, eu sou a história. Certo? Essa é minha vida. Certo? Então eu virei o exemplo vivo, sabe, da verdadeira virada de jogo. Mano, se esse cara conversa comigo e me chama pra ir pra guerra, nem quero saber que guerra que é, eu só vou. É louco, mano, é doido, mas é doido, é só paixão pela vida, sabe? Isso aqui é engraçado, a gente que é influenciador, a gente não acorda, igual você imagina, todo dia para influenciar ninguém. A gente só conta uma história, que é a nossa. Tem gente que fica louco, né? O povo, poxa, Marçal, você exagera demais. O que eu posso fazer se a minha vida é impressionante? Me desculpa. Me desculpa. O que eu posso fazer, ué? Que ninja! O cara quer encher o saco, eu falo, mano, você entende disso? Não, então esquece, cara. Só assiste a história. Não deu conta de assistir a história, se retire dessa história como ouvinte. É isso. Aí tá o segredo. Eu acho doido demais quando eu vejo isso aqui, ó. Transformação. Tem 3 cenários. Verdadeira. Melhora, mudança e transformação. Quando a pessoa é transformada, ela transforma tudo. Transformação é quando a etapa anterior foi anulada. Exato. Quando uma pessoa encontra com Jesus, realmente, ela anula a etapa anterior. Ou seja, não tem como voltar atrás. A pessoa, ela realmente fala, mudou a substância. Porque uma substância nova começou a correr. Exatamente. Eu tenho interesse de ouvir isso. Me fala mais disso. É por isso. É a história de Cristo, né? Eu gosto de você pegou na Bíblia lá? Tem 66 livros. Então, você eu mergulho. Não, então. E aí é isso que eu falei assim. E ele me ensinou a ler a Bíblia. Então, o que eu te falei, eu não estou falando nada de religião. Sabe? Eu estou falando a minha experiência. Ele me ensinou a ler a Bíblia. E eu fiz. E mudou absolutamente tudo. Ele me ensinou, ele falou, você vai ler o Novo Testamento, só. Ele falou, o Novo Testamento ele começa em Mateus e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. Fala, Apocalipse não interessa, fim do mundo, não. De Mateus a Judas está o segredo da parada toda. Aqui é a história de Jesus Cristo. Só que o que eu descobri que é muito mais do que isso. Ele está lá. Ele é a palavra. Ele está lá. O verbo vivo que desceu do céu. Está em João. Exato. E eu fiz a leitura, Pablo. Eu levei um pouquinho só por dia. Sabe, você pega, vai fazendo a sequência de Mateus. Você continua sem ler Apocalipse? Continuo sem ler, ainda não li. Ainda não li. Um dia eu chego lá. Mas vou lá. Então, para você entender. De Mateus a Judas, um pouco por dia. Certo? E assim você vai. Eu levei 2 anos para ler a primeira vez. Eu estou na 6ª virada agora. E o que eu gosto de deixar muito claro para todos, e eu converso tranquilamente, eu falo, 5 anos atrás eu não tinha 50 conto para pegar teco na biqueira. Hoje eu estou como deputado federal. O que você acha que aconteceu, Pablo Marçal? Uma transformação. Completa. Mas eu entrei all in, eu assumi um compromisso verdadeiro, sabe? Fui indo, fui fazendo, sem pular uma etapa, fui respeitando todo o processo, entendeu? E deixando as coisas acontecerem. Por favor.
Você não vai ler Apocalipse, você vai seguir a instrução do seu guia. Só que você vai pegar sua Bíblia digital e vai pesquisar a palavra vencer dentro do livro de Apocalipse. Tá. Vai abrir o primeiro versículo, Apocalipse 2, 26. Ao vencedor eu lhe concederei autoridade sobre as nações. O segundo versículo que vai abrir vai ser Apocalipse 3, 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E vai aparecer, ao vencedor eu farei de ti uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá dele. Ao que vencer e perseverar até o fim, está lá escrito, só essa palavra, só isso. Tá. Você vai retroalimentar seu espírito com essa palavra. Pesquisa vencer dentro de Apocalipse. Deixa comigo. Aí você vai abrir seu campo de visão sobre Apocalipse. Certo. Essas duas principais. Autoridade sobre as nações. Se você não sabe, a paixão que você entrou aí para servir através do esporte, as pessoas que não conhecem a palavra não entendem que o governo milenar de Cristo está lá dentro de Apocalipse. Certo. Ele vai governar a terra por 1000 anos. E vai ser um governo político. Eu vou falar só até aqui porque tem gente que não precisa saber. Certo. Político. E o 2,26 fala que aquele que é o vencedor, entender essas obras, vai ter autoridade sobre as nações. Paulo fala que, acaso você não sabe que nós julgaremos os anjos? Quem? Esses vencedores. A visão do reino que Paulo prega, que Jesus prega e que o João prega, porque foi o João que transcreveu o Apocalipse pelo que ele viu, né? Certo. Ele transcreveu a experiência. Aí está o segredo. A política que foi retardada por muitos anos pela religião está guardada dentro de um livro para falar assim, ó, o governo precisa ser estabelecido pelos filhos. As pedras vão gemer se os filhos não manifestar. Sabe o que me alegra estar aqui na sua presença? Você. Que a transformação que você teve é a manifestação dos filhos. Isso vai acelerar a volta, isso vai acelerar poderosamente o governo milenar de Cristo. Ele vai vir na terra, é o que está escrito. E muitas pessoas às vezes ficam com medo de pegar, porque Apocalipse significa revelação. Mas não é fácil de entender, eu estudei teologia, não é fácil. Sim. E eu acho que é prudente para alguém que está tendo uma iniciação na palavra não mergulhar nele mesmo, que é perigoso. Sim. Agora, pega esse código que eu te falei sobre vencer e rumina. A Bíblia termina num capítulo que a maioria dos cristãos não conhece, sobre como será o novo céu e a nova terra, Apocalipse 22. Cara, são coisas que você precisa alimentar sua alma e seu espírito. Certo. Todo tempo eu lembro de Apocalipse 3:21, quando eu conheci o Senhor e o reino de verdade, não foi com religiosidade. Sim. Foi o dia que eu tomei um susto com Apocalipse 3:21, que eu te falei, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Foi ali que eu falei, eu quero esse negócio. Você é louco. Como assim? Você é meu amigo? Ninguém quer dar trono para ninguém. Como que você está convidando para sentar no trono? Tem uma visão de reino que ninguém está pegando. E a maioria foge disso. Sim. Tem 3 pessoas. Eu vou continuar te fazendo pergunta, mas não, eu por quero favor, falar. eu tô aqui para te ouvir. Tá maluco? Existem os não salvos na terra, os salvos e os reinantes. Isso aqui é Bíblia pura, sem religiosidade. Zero. Sim. Estamos alinhados. O cara que não acessa o sacrifício é não salvo. A maioria. Romanos fala que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Os salvos são os que acessaram o sacrifício. Sangue purificado de alguém que não cometeu o pecado, Cristo. Esse cara acessou a salvação. E aí tem a terceira parte, os reinantes, os que entenderam dessa autoridade, e os que vão vencer aqui na terra e preparar o governo para alguém voltar e reinar por 1000 anos sobre a terra. A maioria dos cristãos não sabe disso, é por isso que vive essa confusão. Sim. O corpo humano tem um negócio chamado simbiose. Não tem competição dentro do corpo humano. Sim. Mas no corpo de Cristo tem. Por isso que a gente não explodiu a volta dele até hoje. Quando existe um modelo de competição dentro do corpo humano, a gente está falando de um câncer contra o organismo. É por isso que nós, como cristãos, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E um corpo de verdade não se levanta contra nenhum órgão. Por mais que eu não aceite você falando do seu jeito, eu lembro, mano, esse cara aí é pescoço. Carne de pescoço. Mas é meu pescoço. Se a gente entender o recado do jeito que está escrito, acabou.